algo que traz monotonia, algo que é cansativo, algo que me faz ter vontade de desistir. Todos nós, seres humanos, temos coisas assim. Alguma coisa que nos faz feliz, mas outras que talvez tragam um pouco de felicidade, mas ao mesmo tempo nos deixa cansados. Lendo a palavra de Deus, eu me deparei com alguém que disse sobre um cansaço, sobre um enfado, sobre algo já monótono. Capítulo 12 de Eclesiastes, o verso de número 12 também. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. O muito estudar é enfado da carne. O fazer livros não há limites. Salomão, o homem sábio, pediu isso a Deus e Deus o concedeu como graça, como dádiva, após assumir o reinado e pedir, ter ali a oportunidade de escolher o que ele quisesse. Foi pedido sabedoria a si próprio e Deus então o deu. Aliás, a palavra nos ensina que Deus sempre dá de maneira deliberada àqueles que assim o pedem, àqueles que assim o buscam. Buscam nele a sabedoria, ele concede. E Salomão teve sabedoria, e no final de sua vida, ao escrever Eclesiastes, e o nome Eclesiastes nos remete à congregação, nos remete à ideia de ajuntamento, ajuntamento solene, nos dá a entender então que Salomão estava com o intuito de ensinar o povo de Israel a manterem-se congregados solenemente, a manterem-se de maneira santa, a manterem-se de maneira em que a vida daquele povo pudesse ser aprazível. Aliás, o resumo da vida aqui no capítulo 12, ele diz de temer a Deus, de buscar a Deus, de estar diante de Deus. Mas nesse versículo que nós lemos, ele vai declarar que é monótono o saber, que é monótono o buscar o conhecimento, que estudar é enfado da carne. O escrever é muito livro. Quando você começa a escrever sobre ideias, a pesquisar sobre ideias, a colocar-se para entender algumas ideias. Livros e mais livros e mais livros são escritos, livros e mais livros, teses e mais teses, dissertações são escritas para tentar explicar algo. E cada vez mais algo é aprofundado, é explicado. E como não chegasse ao fim daquilo, cada vez mais busca-se conhecimento. E isso chega Salomão a concluir no final de sua vida, não é nada vantajoso. Muito pelo contrário. Não é vantajoso, então, termos a resposta para tudo. Não é vantajoso, então, buscarmos resposta para tudo aquilo que a ciência tenta nos passar. A ciência nunca vai chegar à resposta de tudo. A ciência nunca vai ser o grande alicerce e o grande amigo para que a gente possa ter uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de alegria. A ciência sim é importante. Buscar conhecimento sim é importante, mas desde que nós saibamos que não é o mais importante. O que seria então o mais importante? Se ter conhecimento, se aprofundar-se em livros, em escrever, em sabedoria, inteligência, educação e ensino, não é o mais importante? O que Salomão, o homem mais sábio, quer nos dizer que é importante? E o primeiro ensino que nós temos está no verso 13, nós já até citamos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O grande ensino, então, que nós devemos pegar para as nossas vidas não é aprofundar-se em conhecimento humano, não é aprofundarmos em ciência humana, mas aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus, em temer a Deus, em buscar a Deus. Isso é o mais importante. E dia após dia nós temos olhado na sociedade, nós temos olhado naquilo que nos é apresentado
por todos os países, por todos os governantes, por todos os cientistas, e nós temos nos debruçado em pegar cada um caminho, em trilhar cada um posicionamento, em trilhar cada um foco de pensar, e nós estamos muitas vezes, nós inclusive, os que deveríamos estar em solenidade, em ajuntamento solene, nos esquecemos que o mais importante é temer a Deus. O mais importante do que debruçar em conhecimento humano é debruçar no relacionamento divino, é debruçar e colocar-nos no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outra passagem, é assim que nós encontramos esse ensinamento. O temor do Senhor é que nos direciona de fato a sermos sábios. Então, vamos temer ao Senhor, vamos guardar os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são a base da vida. Os mandamentos do Senhor é o que direciona, o que explica a vida de cada um de nós. Mais do que nos apegarmos naquilo que temos recebido nesses últimos dias de informações, mais do que nos apegarmos pela esperança dada pelo homem ou pela desesperança dada por posicionamentos de alguns, nós temos que nos apegar em Deus. Se você se apega em Deus, o seu conhecimento, a sua vida, o seu saber não será enfado, mas será descanso para a sua alma. Deus dá descanso para a alma. O muito conhecer dá cansaço. O muito conhecer traz o enfado, que Salomão aqui explica. O verso de número 14 tem o segundo ensinamento, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As intenções daqueles que nos servem de conhecimento, de ciência, de explicação, Deus mais cedo ou mais tarde trará lume, trará a luz, trará conhecimento, tudo aquilo que nos é passado, tudo aquilo que nos é informado, tudo aquilo que nos traz de esperança ou mesmo de desesperança, como nós falamos, vai vir à tona. Será que é verdade? Será que não é? Não me importa. Creia em Deus, siga uma vida em Deus, tema ao Senhor. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Esse verso 14, então, nos diz isso, nos ensina isso. Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, as que sejam boas, as que sejam más. Se o ensino está sendo dado de maneira má, de maneira com intenções negativas, isso virá à tona. Se está trazendo de maneiras positivas, também será à tona. Então, para quem me preocupar, o Deus que eu sirvo, o Deus a quem eu temo, Ele é o governador. De fato, Ele é a autoridade máxima, Ele é o conhecedor máximo, mais do que conhecedor. Deus não conhece as coisas, Ele faz as coisas acontecerem. Ele traz a juízo, Ele é o dono, Ele manda, Ele executa. Ele pensa, Ele faz. Os dois primeiros ensinos, então, temer ao Senhor, e o segundo, o ensinamento, temer esse Senhor, por quê? Porque Ele é de fato, que está acima de todas as coisas, que controla todas as coisas. E o último ensinamento, lá para o verso de número 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Uma outra tradução possível para esse versículo, essas palavras. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Confiando então, temendo ao Senhor, confiando então que Ele está acima de todas as coisas, onde nós podemos então encontrar os ensinos que nos trazem tranquilidade, paz, para continuarmos, para entendermos a soberania, para entendermos o controle de Deus, para entendermos que Deus é o Senhor de tudo e por isso nós devemos temê-lo. Esse verso então nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela está presa pelos mestres das congregações, por aqueles que ensinam nos ajuntamentos, por aqueles que são levantados por Deus para poder transmitir palavras de sabedoria, palavras de paz, palavras de alegria, palavras agradáveis. O verso de número 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis
E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Num momento em que a gente está cercado de palavras que doem os nossos ouvidos, de pessoas que deveriam ser exemplos, de pessoas que deveriam trazer palavras de tranquilidade, de calma. Ouvimos palavras de gozações, ouvimos palavras de afronta, ouvimos palavras que mexem muito com o nosso coração. É por isso que nós fomos levantados por Deus para levar palavras agradáveis. E palavras agradáveis não são palavras que fazem com que as pessoas sintam-se felizes de ouvir, porque estão sendo ditas palavras que ela quer ouvir, não. Mas palavras agradáveis são palavras de esperança, palavras de temor a Deus e palavras de entendimento que o Senhor está acima de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E é isso que Salomão compreende, e é isso que Salomão ensina, e é isso que nós devemos entender. Talvez a palavra agradável não seja aquilo que a gente queira ouvir, mas é aquilo que a gente precisa saber. Deus está no controle de tudo. E dentro do seu controle, talvez algo não tão bom aconteça conosco. Mas a palavra pregada, fixada pelos mestres das congregações, que foram nos dadas pelo único pastor, veio diretamente de Deus esse ensino. São palavras que realmente fazem com que a sabedoria não seja enfado, mas que a sabedoria vinda do alto seja de alívio e de refrigério. O Senhor é o meu pastor, e nada do que eu preciso me faltará. O Senhor é meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no caminho de dificuldade, de medo que pode causar, sim, morte àqueles que andam, o Senhor estará sempre ao meu lado. Esses são os ensinamentos. O vale existirá. O caminho tortuoso, talvez, iremos traçar, trilhar. Mas uma coisa é verdade. Do temor do Senhor, confiando no governo do Senhor, nós sabemos que a palavra fixada em nosso coração é de que o Senhor vai sempre cumprir o que Ele assim determinou. Que Deus nos abençoe a confiarmos, a buscarmos cada vez mais a sabedoria que vem lá do alto.